dia, vocês estão bom? Como é que vocês estão? Mais um dia? Vamos começar agradecendo? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Por mais que muitas vezes nós não entendemos os seus caminhos, Pai, uma coisa eu sei, uma coisa é que você enxerga tudo e a minha visão é muito limitada. É o que eu agarro, que eu confio. O Senhor está cooperando para o bem, para o melhor, porque o Senhor consegue enxergar tudo, todo o caminho, e eu tenho apenas a visão parcial. Obrigado, Pai. Obrigado de verdade. É muito bom confiar naquele que nunca falha. Obrigado. Bora? Dia 12 de setembro, quinta-feira. Quinta-feira, né? Ó. Amor exige aceitação. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 15, 7. Por mais íntimos que sejamos das pessoas, é impossível que todos pensemos iguais, ou que tenhamos os mesmos gostos. Um bom exemplo disso é uma mãe que tem vários filhos e todos são diferentes em aparência e personalidade, mas são amados e honrados por ela. O Senhor deseja que façamos de igual modo em relação uns aos outros. Muitas pessoas vivem em oposição e constante conflito com quem pensa diferente delas. Não entendem que contrastes dão beleza à vida. Afinal, é em meio a isso que crescemos e aprendemos a amar mais. Imagine se todas as pessoas que os cercam fossem iguais a você. Creio que se fosse dessa forma, o amor não faria sentido. O Senhor nos fez diferentes para que, através da aceitação, o amor prevalecesse sobre a diferença, e assim fôssemos completos. Deus não nos criou iguais e em série, mas semelhantes e dependentes uns dos outros, como um corpo em que todos os membros, com suas particularidades, se complementam. Pastorear uma igreja exige justamente isso, saber lidar com pessoas e suas diferenças. Sempre que estou ministrando aos líderes, digo a eles o seguinte: unidade não é pensar igual, mas estar no mesmo propósito. Aqueles que caminham comigo, às vezes pensam diferente de mim, e aí está a beleza do reino, pois juntos temos realizado uma grande obra. Portanto, cremos e pregamos que todos somos únicos para Deus, pois Ele nos aceitou e planejou cuidadosamente cada detalhe para a nova vida no seu reino aqui na Terra. Andar em unidade não significa que pensamos iguais, mas significa que podemos caminhar no mesmo propósito. Reveja seus conceitos e peça a Deus a habilidade de lidar com as diferenças. A indicação de leitura é Hebreus 3, e a palavra-chave é unidade. Essa palavra é muito importante, né? Eu acho, essa unidade. Porque como é que eu entendi esse conceito de união e unidade, né? A união, vamos imaginar laranjas, né? Tem um monte de laranja. E aí eu boto todas elas num saco. Elas estão em união. Elas estão unidas por algo, pelo saco. Agora espreme todas as laranjas. Agora elas estão em unidade. Elas são um suco. Você não sabe mais quem é quem ali. O que é o que, o que é de quem. Virou uma coisa só. Por mais que elas tivessem uma mais ácida, uma mais doce, uma mais ou menos, agora tudo virou um sabor só. Elas estão em união. Então, foi assim que eu entendi esse conceito. Eu falei, caraca. Por mais que elas fossem diferentes, uma mais ácida, outra mais doce, outra mais ou menos, elas agora formaram um gosto só. E a união, elas estão unidas através de algo. Através do saco. Se o saco rasga, elas não estão mais unidas. Elas estão unidas através de algo. Então, é legal que a gente possa sempre treinar o nosso olhar
para que a gente possa olhar para os pontos de convergência, né? Divergência sempre vamos ter, pensamos diferente, assim como ele mesmo diz aqui. Mas qual é a convergência? Você conheceu uma pessoa. Vamos falar agora de política, né? A gente tá em alta. Aí você conheceu uma pessoa, ela é gente boa, ela é legal, e aí você conversa com ela, o papo flui, é legal, e ela teve a experiência de vida que adiciona no papo, e pá, legal. Daqui a pouco toca no assunto, mas você vota em quem? Aí ela, eu voto fulano. Aí outra, voto ciclano. Pronto, acabou o assunto. Fica aquele clima chato, e aí na próxima oportunidade já não se une de novo para conversar. Por causa da forma, por quem você hoje pensa que é melhor para sua cidade, para seu país. Você não tem mais nenhum ponto em comum com essa outra pessoa que você estava conversando, que o papo estava mó legal. Peraí, calma aí, estamos sendo um pouco... não é intransigente a palavra, tá me faltando a palavra. Estamos sendo muito absolutos naquilo, né? Calma aí, peraí, calma, ok, beleza. Por que a gente não leva a conversa para um segundo nível? Ah, não, aquele dia eu não estava muito afim de levar, me dispor, tudo bem. Mas, pô, aquela pessoa é legal, o papo é legal, ela tem experiência de vida maneira, troca, o papo flui. Vamos tentar entender. Leva para um segundo nível, conversa de adulto, né? Não duas crianças mimadas, você gosta dele, eu gosto desse, então a gente não se gosta. Por que você acha? Qual é a intenção? O que você defende? Vamos fazer perguntas no segundo nível de pensamento. Por que você acha que essa pessoa é melhor? Eu queria saber do seu ponto de vista. Para a gente poder trocar e entender o outro lado também. Porque ela pode estar simplesmente enganada, ela pode ter feito um julgamento precoce sobre algo, né? Às vezes ela defende algo, imagina que o outro defende, mas não é. Então, por isso levar para o segundo nível. E se for, tá tudo bem. Aí cabe a você decidir se os valores de vida que você tem compactuam com dela. Se é muito diferente, tem que avaliar se vale a pena, sim, você estar junto com aquela pessoa, se os valores de vida são muito diferentes, se ela conceitua algo. Mas difícil. Se uma pessoa que tem uma experiência de vida parecida com a sua, o papo é legal, tem filhos também, é casada, não é separado, você também, pode ser uma simples ilusão, né? Ela pode estar pensando que esse candidato, por exemplo, vai fazer algo que na verdade não é verdade, ela se enganou. Então, a gente tem que avaliar na visão macro e não, ela vota nele, então não gosto. Não, peraí, mas por quê? O que você acredita que isso pode melhorar? E eu também colocar os meus pontos. Não personificar essa pessoa, mas sim a proposta como um todo. E a gente achar o ponto de convergência dessa situação. E você defende o quê? A família, né? O casamento, a igreja, vai. Então, começar a achar os pontos que você também defende, tentar entender, e não simplesmente, isso é isso, tchau. Como se fosse o nazista e o judeu, na época que os nazistas estavam matando os judeus. Não tá assim, calma. Vamos tentar entender. Que um dos dois pode estar equivocado. Pode só ter feito um julgamento precoce. Pode não ter enxergado algo que você já enxergou. E às vezes uma simples, com muita calma e com muito amor, uma simples frase, a pessoa, putz, como é que eu não vi isso? É verdade, faz todo sentido. E a pessoa, ou que pelo menos faça a pessoa pensar, fala, não, é verdade, faz sentido, porque papo, e a pessoa começa a se questionar. Às vezes a pessoa diz que defende aquilo, possivelmente dizer porque tem que defender algum lado, mas não se questionou sobre os valores que eu prezo para minha vida, são os valores disso que eu estou defendendo agora? E aí é o que faz sentido no de hoje. Ele fala que o amor exige aceitação. A gente precisa aceitar aquilo que a pessoa defende para a gente conseguir ter um papo, uma ideia, uma troca
de uma conversa de segundo nível. Porque se a gente não aceita, a gente simplesmente exclui, não quer conversar mais com aquela pessoa e não mudou nada. A gente não teve um papo de segundo nível, uma amizade que a gente pode levar para outro nível e ser uma amizade muito mais forte. E até achar graça daqui a uns anos, falando assim, lembra? Eu pensava isso, você não, e a gente trocou aquela ideia e eu vi que fazia sentido e pô... Então, se a gente olhar, se a gente estiver trocando, conversando com alguém, conhecendo alguém, e aparecer o primeiro ponto de divergência, a gente já fazer o split, né? Fazer opa, não, tá, não tem mais nada a ver. E todos aqueles pontos em comuns que a gente vinha conversando, já há uma hora que ele estava conversando ali, e quando apareceu a primeira divergência, a gente deu... Se fosse assim, até hoje não, porque já morreram. Se fosse assim, Pedro, que era Simão, né? Nunca aceitaria Mateus, que era um cobrador de impostos. O Zi, lá, o outro Simão, nunca aceitaria, eles não aceitaria Mateus, que era cobrador, e ele era um zelote. Então, cadê o que Jesus veio aqui para ensinar? O que? A aceitar, não é engolir, mas achar o ponto de convergência para a gente poder focar nisso. E não fazer a separação. Porque a separação é o que o coisa ruim quer. Que é que a gente separe para a gente se enfraquecer. Beleza, você pensa uma coisa. Outra, qual é o nosso ponto de convergência aqui? Ah, é isso. Legal. Para que a gente possa estar, pelo menos, em união. Unidos por quem? Unidos por Cristo. Para que Cristo seja o saco em que une todas as laranjas. Até que a gente um dia possa se tornar um suco. Aquele suco de laranja top, com gelo. Então a gente vai ficar olhando para as divergências, para a gente ter problema com todo mundo, porque sempre vai ter uma divergência, não tem como a pessoa convergir em tudo. Ou a gente vai olhar para o que converge, o que faz sentido, o que nós dois concordamos, e dali ser um ponto de partida. Para isso a gente precisa de quê? De amor, de misericórdia, de perdão. Pois é. Como ele fala, todos somos únicos para Deus. Cada um é um ser. Precisamos respeitar os seres. Ontem meu pai me mandou um negócio sobre a visão espiritista. Não é assim que se fala. Uma visão espírita. Sobre os filhos, né? Que são seres independentes, né? São outros seres. E que sem querer, o pai e mãe, às vezes acha que são nossos, né? Porque nós geramos. E a gente faz. Agora não faz. Agora não sei o que lá. Só que lembrar que eles são seres independentes que a gente precisa respeitar, por mais que eles tenham 1 ano, meses, 2 anos, 3 anos. Precisamos ter uma conversa, precisamos conversar com eles para eles já se tornarem seres desde sempre. E não achar que é a nossa posse, que a gente faz quando quer, faz quando coisa e eles têm que obedecer. Mas que são seres. E que eles estão aqui para nos ajudar a evoluir, assim como nós ajudamos a criar um cidadão e evoluir. Então é muito importante a gente entender que estamos lidando com outro ser e precisamos achar a convergência para que a gente possa lidar melhor. Então vamos ter um pouco mais aqui na superfície, um pouco mais de amor, um pouco mais de misericórdia, para que não deixa lá no fundo. A gente primeiro reagir bruscamente, depois pensar e ver que realmente faz sentido. Não, deixa ele aqui, perto. Para quando tiver qualquer divergência, o amor possa prevalecer. E a gente possa o quê? Calma, deixa eu lidar melhor com essa situação. Deixa eu tentar entender. Vamos levar para o segundo nível. Né? Vamos levar o papo pro próximo nível. E não simplesmente se fechar e a gente diverge aqui, tchau, benção. Tá? Deixa ele mais aqui aflorado. Beijo para vocês. Até amanhã.